Meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Aleluia. Meu Deus, eu preciso do teu socorro, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Deus, eu sou necessitado. Estou aqui uma vez mais, Senhor, diante da tua igreja. E olha para mim, Senhor Deus, eu não tenho nada para oferecer a essas vidas. Mas eu creio, Deus, que a tua presença aqui está. E a presença do Senhor, por meio do teu Espírito Santo, fará com que a tua palavra flua através da minha vida. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Não é de ouro, não é de prata que nós precisamos, é da tua palavra. É da tua palavra de vida eterna. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 até o versículo 21. Assim está escrito: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois a terra adiante dele. E ele estava com a 12ª junta. Eliseu estava com a 12ª junta de bois. Elias passou por ele e lançou sobre Eliseu o seu manto. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias então respondeu: Vai e volte, pois você sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois, a madeira, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Logo após, Eliseu se levantou e passou a seguir Elias e o servia. Amém? Amém, Deus poderoso. Meus irmãos, esse texto mostra o dia, o exato momento em que Eliseu recebeu um chamado profético. Elias foi até onde ele estava, colocou a capa sobre ele, um manto sobre ele, e a partir dali aquele jovenzinho, era um jovem, recebeu um chamado profético. A partir dali ele adentrou na escola profética, onde Elias foi o seu professor. E o interessante desse texto, o interessante desses curtos versículos que nós acabamos de ler, é que faz questão de detalhar a vida de Eliseu. O nome do pai, o que o pai estava fazendo e o que também Eliseu estava fazendo. E lendo, meus irmãos, esses textos, lendo esses versículos, lendo esse relato, eu muito facilmente, meus irmãos, chego à conclusão que Eliseu, ele vivia em uma família rica. E é muito fácil compreendermos isso, porque a Bíblia diz claramente que o pai de Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois, e a 12ª estava sob a responsabilidade de Eliseu. Ora, se o pai de Eliseu estava arando a terra, ele tinha uma fazenda, ou talvez um sítio. Se ele estava arando a terra, ele estava arando para plantar uma semente, ou seja, ele era agricultor. Era um homem que tinha o seu pedacinho de terra, era um homem que tinha os seus bois, era um homem que tinha a sua fonte de renda. E Eliseu era filho deste homem chamado Safate, que, repito, não era qualquer um. É tanto que a Bíblia faz questão de citar o nome dele. Nos versículos anteriores, quando Deus diz a Elias para ir até Eliseu, para chamá-lo para o chamado profético, Deus detalha: vá até Eliseu, filho de Safate. Com certeza Safate era um homem conhecido e ilustre naquela região, certamente por conta das suas posses e das suas propriedades. E ali Elias encontrou Eliseu, ajudando o pai na fazenda do pai e sendo responsável pela junta de bois. Aqueles irmãos que não têm experiência de roça, talvez não tenham noção do que seja junta de bois. Junta de bois, meus irmãos, são 2 bois andando lado a lado, unidos por um aparelho de madeira, chamado junta. E esses bois serviam para arar a terra. Ou seja, esses bois faziam naquele tempo o que hoje o trator faz. Hoje existe todo um maquinário que facilitou a vida do homem do campo, mas naquele tempo, meus irmãos, eram os bois as ferramentas, os maquinários. E eu fiz um cálculo, só para nós termos ideia do quão rico era Safate.
Eu fiz um cálculo para os dias de hoje. Hoje, meus irmãos, um boi semelhante a um boi como este aqui, narrado na Bíblia, um boi de carga, um boi ali de porte pesado, custa em média R$ 2.500. Eram 12 juntas de bois, logo ali tinha 24 bois. Ou seja, 2.500 multiplicado por 24 vai dar R$60 mil. Somente em valor de bois, Safate tinha R$60 mil. Sem contar outros bois que certamente ele tinha, outros animais, camelos, bodes, ovelhas, e o valor da propriedade, porque aquele homem tinha uma terra. Então tudo isso, meus irmãos, respalda que Safate era rico. E Eliseu vivia em uma família rica. E certamente um dia ele iria herdar tudo aquilo. Porque a Bíblia não cita que ele tinha irmãos. Aparentemente Eliseu era o herdeiro único. Ele ia herdar tudo aquilo. E falando dos R$60 mil que custam esses bois hoje, é hoje. Pode ter certeza que naquele tempo, meus irmãos, boi valia muito mais. Boi valia infinitamente mais. Ah, pastor, o senhor está falando isso para pregar sobre fortuna, sobre prosperidade, para pregar sobre dinheiro? Não, meus irmãos, eu não vou aqui pregar sobre dinheiro. Até porque ninguém precisa de dinheiro. Dinheiro não é importante não, meus irmãos. Dinheiro não é importante. Nós necessitamos de dinheiro para viver nesse mundo. Mas o que é mais importante na minha vida e na sua vida é Deus. Porque é Deus que nos supre com o dinheiro, para suprirmos as nossas necessidades. Dinheiro é necessário. A gente paga para nascer e paga até para morrer. Quer dizer, os nossos parentes, né? A não ser quem faz o plano do caixão. A não ser quem paga a mensalidade do caixão. Mas nesse mundo, tudo é pago. Absolutamente tudo é pago. De fato, nós precisamos de dinheiro, mas a nossa maior necessidade, meus irmãos, é Deus. Mas como eu disse, eu não estou aqui relatando que Eliseu era rico, que o pai dele era rico, um grande fazendeiro. Eu não estou aqui relatando para pregar sobre dinheiro, para falar sobre prosperidade, para dizer que Deus vai te dar 1.000 se você ofertar 100. Vocês nunca ouvirão isso sair aqui da minha boca. Eu estou detalhando, meus irmãos, essas informações, para que vocês tenham noção do peso da renúncia que Eliseu fez. Meus irmãos, Eliseu fez uma renúncia. Após receber o chamado profético, aquele homem não somente renunciou o conforto da casa dos pais, mas ele renunciou a uma fortuna, porque ele era herdeiro de toda aquela fortuna. E aquele homem não pensou duas vezes. A única coisa que ele pediu para o profeta Elias foi: permita-me me despedir do meu pai e da minha mãe, beijá-los, abraçá-los, porque eu não sei quando eu irei voltar a vê-los. E eu não sei se de fato Eliseu voltou a vê-los. Mas Eliseu fez uma renúncia, meus irmãos, e não foi uma renúncia fácil. Foi dinheiro, foi vida confortável, foi uma herança. Na verdade, Eliseu já era dono de 2 bois. Porque a Bíblia fala que a junta de bois com que ele estava andando na terra, o que ele fez? Ele matou e queimou. Se fosse do pai dele, certamente ele não iria fazer aquilo. Então Eliseu, para viver o chamado profético, Eliseu, para ser um servo de Deus, meus irmãos, ele fez uma renúncia. Ele decidiu abrir mão de algo precioso, ele decidiu abrir mão de um futuro confortável. Ele seria um grande fazendeiro. Ele já nasceu em berço de ouro e estava destinado a herdar tudo aquilo. Mas ele não resistiu ao chamado profético. Ele não resistiu ao manto de poder e de autoridade que Elias repousou sobre ele. E Elias ainda disse: ó, você entendeu o que eu fiz. Você entendeu o que eu acabei de fazer com você, meu amigo. Você agora não é uma pessoa qualquer. O ouro e a prata não tem mais nenhum valor para você. A sua riqueza agora é Deus. E ele entendeu. E ele renunciou. E ele abriu mão de tudo aquilo para ser um profeta. Para ser, meus irmãos, um servo de Deus. Agora, meus irmãos, vamos refletir. Se para ser um profeta, Eliseu teve que fazer renúncia, se para viver o chamado profético, Eliseu teve que renunciar, maior renúncia, meus irmãos, devemos fazer no que diz respeito ao chamado da salvação. Meus irmãos, não existe salvação sem renúncia. Não existe vida salva sem uma vida de renúncia dia após dia. Não existe, meus irmãos, seguir Jesus sem fazer renúncia diária, hora após hora, minuto após minuto.
Jesus Cristo, meus irmãos, é o autor da nossa salvação. Quem garante a nossa salvação, de fato, é o Senhor Jesus. Mas acredite, para vivermos uma vida salva, é necessário fazer renúncias. Para vivermos uma vida caminhando no caminho da salvação, necessário é renunciar, fazer renúncias todos os dias. Caso contrário, meus irmãos, eu sempre prego nessa tecla, eu sempre cito isso aqui na igreja. Caso contrário, viveremos na igreja e passaremos a eternidade no inferno, se não vivermos uma vida cristã renunciando ao pecado, renunciando à nossa carne. É o que vai acontecer. E não existe salvação sem renúncia. Não existe seguir Jesus sem renúncia. Não existe, meus irmãos. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus Cristo diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha só o que Jesus está dizendo. Preste bem atenção. Jesus diz o seguinte: então vocês querem me seguir, né? Então anote o que vocês precisam fazer. Primeiro, negue-se a si mesmo. Sabe o que é isso, meus irmãos? As suas vontades, as minhas vontades, os meus desejos e os seus desejos. Para seguir Jesus, nós temos que negar os nossos desejos e as nossas próprias vontades. Aleluia. E Jesus continua. Anote mais um pouquinho aí o que vocês devem fazer. Tome cada dia a sua cruz. Sabe o que é isso, meus irmãos? Cruz é morte. Pastor, credo. Então, para seguir Jesus, eu tenho que morrer, meu coração tem que parar de bater, eu tenho que parar de respirar. Não. É morte da carne, meus irmãos. É morte dos desejos carnais. E Jesus faz questão de dizer que tem que ser dia após dia. Dia após dia nós temos que matar a nossa carne, crucificar os desejos carnais que há em nós. Aí só depois disso é que Jesus diz: siga. O problema é que a gente quer seguir Jesus sem mortificar a carne. O problema é que a gente quer seguir Jesus de qualquer jeito. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos diz que quando Jesus foi preso, ele foi acorrentado e os soldados começaram a levá-lo para ser julgado. Quando de repente os soldados perceberam que um jovem, coberto por um lençol, estava seguindo Jesus. Ele estava fazendo o quê? Seguindo Jesus. Jesus já estava aprisionado, Jesus já estava ali sendo levado para a morte, mas ele permaneceu seguindo Jesus. Mas um detalhe interessante diz que ele estava coberto com um lenço. E os soldados, percebendo que aquele rapaz estava seguindo Jesus, se voltaram contra ele para prendê-lo. E no desespero, ele deixou o lenço cair. Ele deixou aquele cobertor cair. Veja a surpresa, meus irmãos, ele estava totalmente nu. Ele estava totalmente pelado. Imagine a vergonha. Um homem pelado no meio da noite, no meio do mato, fugindo de soldados. Ele estava seguindo Jesus, coberto apenas com um lençol, mas por debaixo do lençol, totalmente nu, totalmente exposto, ou seja, seguindo Jesus de qualquer jeito, seguindo Jesus de forma negligente. E na maioria das vezes nós estamos assim, cobertos por apenas um simples lençol, mas totalmente pelado, totalmente nu, totalmente exposto às nossas vergonhas. Não deve ser assim, meus irmãos. Seguir Jesus deve ser com vestes de santidade. Aleluia. Seguir Jesus deve ser com vestes de arrependimento. Seguir Jesus deve ser com vestes de salvação. E sabe que vestes são essas? O próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é a roupa ideal e adequada de qualquer crente. Pelado, miserável, é o crente sem o Espírito Santo. Está totalmente despido, por mais que bem vestido esteja. Sem o Espírito Santo é impossível seguir Jesus, porque é o Espírito Santo que nos cobre, que nos reveste e que nos dá graça, meus irmãos, da santidade, da pureza, para seguir o Senhor Jesus. Salvação deve ser acompanhada com renúncia. Salvação, meus irmãos, deve ser acompanhada pela cruz. E olha só o que Jesus também diz em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim. O que é isso, pastor? É Jesus andando na sua frente, meus irmãos. Porque ô mania miserável que nós temos de querer passar à frente de Jesus. Meus irmãos, seguir alguém é estar atrás daquela pessoa e aquela pessoa caminhando na frente. Mas ô raça ruim que de vez em quando nós somos, que queremos tomar até o lugar de Deus. Queremos tomar as nossas próprias decisões. A minha vida está na mão de Deus.
Aí na hora de fazer uma escolha, não consulta Jesus. A minha vida está rendida aos pés do altar, mas na primeira oportunidade faz tudo de qualquer maneira, do seu jeito. E o tombo é certo. Uma vida de salvação, meus irmãos, é uma vida entendendo que Jesus deve estar na sua frente, caminhando à sua frente, e você seguindo Jesus. Aleluia. E nada de continuar andando se Jesus parar. Porque às vezes nós não temos um coração de servo, Jesus para, e a gente acha que Jesus está cansado, está fazendo corpo mole, e a gente continua andando. Muitas vezes Jesus diminui o passo, anda um pouquinho devagarzinho, a gente quer dar pressa em Jesus. Jesus está muito devagar. Essa bênção que nunca chega, esse livramento que nunca vem, esse meu ente querido que nunca é liberto. Calma, siga Jesus pacientemente. Mortifique a sua carne, negue a si mesmo, e pode ter certeza que você chegará no alvo. Renúncia. Renúncia, renúncia, meus irmãos, é a palavra desta noite. Agora veja que interessante, Eliseu renunciou a algo bom. Porque por mais que aqui eu tenha dito que dinheiro não é importante, dinheiro é necessário. Quem aqui discorda de mim? Dinheiro é necessário. Eliseu, meus irmãos, fez uma renúncia difícil. Ele renunciou a dinheiro. Ele renunciou a uma herança. Ele renunciou a uma coisa boa. E assim é na nossa vida, meus irmãos. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador, nós temos que renunciar o pecado. Ué, pastor, agora eu fiquei confuso. Você disse que Eliseu renunciou a uma coisa boa, e agora falou que nós devemos renunciar ao pecado. Então o pecado é bom? Sim, meus irmãos, o pecado é bom. O pecado é bom para a minha carne e para a sua carne, mas miserável, desgraçado e morte para a nossa alma. De fato, meus irmãos, o pecado é bom para a nossa carne. Quando eu bebia porque eu achava a cerveja boa. Ou vocês acham que eu bebia cerveja fazendo careta? A minha carne gostava. A minha vida naquela perdição amava. Eu acordava em cima do meu próprio vômito. Ali naquele momento eu falava, não vou beber mais nunca, mas no dia seguinte eu estava bebendo, para a vergonha dos meus pais. O pecado é bom para a nossa carne, mas é uma desgraça para a nossa alma. Tem um provérbio que diz assim, meus irmãos: aquele que peca contra mim, diz o Senhor, violenta a própria alma. Quando você peca, não é o diabo que vai te dar chute, soco e porrada, não, é você mesmo. É você que está violentando a sua própria alma, espancando a sua própria alma. Por mais que o pecado seja bom para a sua carne, quando você peca, quando eu peco, nós estamos destruindo a nossa alma, conduzindo, meus irmãos, a nossa alma ao inferno. Por isso, meus irmãos, precisamos renunciar ao pecado. Por mais bom que ele seja, por mais atraente que ele seja, por mais bom que o pecado seja, meus irmãos, para o prazer da nossa carne, deve ser renunciado. E parece ser estranho um pastor pregando em uma igreja sobre renunciar ao pecado, porque, meus irmãos, pense uma coisa que não deveria ser necessário pregar em uma igreja, é a respeito disso. Não há nenhuma criança espiritual aqui. Nós sabemos que nós devemos renunciar ao pecado, mas sim, por mais que estejamos dentro de uma igreja, por mais que a maioria aqui sejam batizados, por mais que a maioria aqui tenha anos e anos na vida cristã, é necessário pregar sobre isso. Precisamos renunciar ao pecado, meus irmãos. Porque o pecado está impregnado na minha carne e na sua carne. E é por isso que o nosso corpo não entrará na glória. O nosso corpo será transformado. Porque a nossa carne, meus irmãos, é totalmente corrupta. Os desejos da nossa carne não são compatíveis com a presença de Deus lá no céu. Na verdade, a nossa carne pecaminosa não é compatível em lugar nenhum na presença de Deus. Quer na terra ou quer no céu. Uma vida de pecado não é compatível com o Senhor, porque os nossos pecados nos separam de Deus. Meus irmãos, vocês sabiam que o fogo do inferno não é fogo literal? O fogo do inferno não é um fogo como nós conhecemos, do isqueiro, do fogão, de uma fogueira. O fogo do inferno, meus irmãos, na verdade é uma sensação.
é um sentimento de angústia na alma de todo aquele que for para lá. E sabe que angústia é essa? A angústia da ausência de Deus. Meus irmãos, no inferno não existirá um único fragmento de Deus. É por isso que a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Chorando e rangendo os dentes, almas e mais almas clamarão por misericórdia no inferno, mas não há fragmento de Deus no inferno. Não haverá. Enquanto nós estamos nesse mundo que jaz no maligno, por mais que esse mundo jaz no maligno, nós temos fragmentos de Deus. Nós temos o Espírito Santo operando, nós temos igrejas. Deus, aleluia. E só quem tem um coração duro que não busca, enquanto há tempo, porque ainda há tempo de se arrepender e clamar por misericórdia e renunciar ao pecado. Mas pense uma coisa difícil é renunciar ao pecado. Pense uma coisa difícil, meus irmãos, é abrir mão dos desejos da carne. Difícil para mim, difícil para você, mas não para o Espírito Santo de Deus. Deus, poderoso Deus. Meus irmãos, se verdadeiramente decidirmos resistir, se verdadeiramente decidirmos abandonar o pecado, não vai ser pela sua força, não vai ser pela minha força, mas o Espírito Santo de Deus nos dará força para vencer o pecado. Está disponível para cada um de nós a graça e o poder de renunciar. Só não renunciamos se não quisermos. Só não vamos renunciar se nós amarmos o pecado. O Espírito Santo quer nos ajudar e Ele veio para nos ajudar nessa fraqueza, meus irmãos. Mas é necessário querer abandonar o pecado, renunciar ao pecado por amor a Jesus Cristo, ciente de que sem renúncia não existe salvação. Sem renunciar ao pecado, meus irmãos, você, eu, poderemos perder a salvação. Meus irmãos, o que a palavra diz a respeito do batismo e da crença no Senhor Jesus? Quem crê e for batizado é salvo. Não é assim que está escrito, não. Quem crê e for batizado será salvo. Pela fé, nesse exato momento eu posso dizer: Jesus Cristo me salvou. Mas o que vai determinar a minha salvação é o final da jornada, Léo. É o meu último dia diante de Jesus, quando Ele voltar. Ou se eu partir antes da volta de Jesus, meu último dia de vida nesse mundo, meu último suspiro. Se eu estiver verdadeiramente na presença de Deus, se eu tiver vivido uma vida de renúncia, serei salvo. Renúncia, renúncia e renúncia são os degraus, são os passos, meus irmãos, que devemos dar rumo à salvação eterna. Aleluia. Mas precisamos parar de vacilar. Meus irmãos, vocês sabiam que existem muitas coisas que não são pecado, mas que te levam a pecar? Eu sei que algumas pessoas podem até achar: o pastor está pegando no meu pé, ó, já estou vendo. Eu vou falar algo aqui porque eu sei, porque eu sei, não é revelação de Deus, mas eu sei porque eu sei que é algo comum. Mas, meus irmãos, olha só, podem até achar o contrário, mas ao meu critério, novela não é pecado. Porém, dependendo do que você assistir na novela, você peca. Dependendo do que você assiste, meus irmãos, na novela é pecado. Não só em novela, mas filmes, séries, programas de TV. Dias atrás eu vi uma notícia no site do UOL. Eu gosto de ler muita notícia. E a notícia era o seguinte, preste atenção: internet vai à loucura. Me perdoe aqui a palavra que eu vou usar. Internet vai à loucura com a bunda de Xamã. Xamã é um cantor que está trabalhando na novela da Globo Renascer. E teve uma cena que esse camarada ficou totalmente pelado e entrou dentro de um rio. E sem pudor algum, filmou o traseiro desse camarada. Só que antes disso, pelo que eu li na notícia, antes dele entrar na cena, uma outra personagem, uma mulher, estava tomando um banho nesse rio nua. E filmou os seios dela. E a Globo filmou e mostrou para todo mundo. Agora imagine a seguinte situação, meus irmãos. Estou vendo aqui um casal, o irmão Jurandir e a sua esposa. Imagine um casal na sala da sua casa assistindo uma cena como essa. O marido vendo os seios de uma mulher e a esposa
ver no traseiro de um homem pelado. Não é querer cair na tentação do adultério. Não é reganhar os olhos para Satanás vomitar dentro da sua cabeça. Repito, novela não é pecado, mas para fugir do escândalo, parem de assistir, meus irmãos. Eu sempre digo isso aqui, meus irmãos. Em toda novela tem tudo que Deus abomina. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Toda novela tem divórcio. Deus odeia o adultério. Em toda novela tem alguém traindo alguém. Tem mulher traindo esposo, tem esposa. É desse jeito. E isso sendo vomitado na sala da nossa casa. Ou seja, nós estamos dando lugar para Satanás facilitar e nos tentar. Meus irmãos, renunciar ao pecado tem que ser ali, ó, na raiz. Tem que ser ali, ó, no mais profundo. Para que não haja mínima brecha para Satanás nos levar a tentar. Deus poderoso. Meus irmãos, eu conheço, porque eu fui testemunha, porque eu estava na hora. Mas eu vi um casamento acabar. Eu vi um casamento acabar, porque em determinada cena de uma novela, isso há muito tempo atrás, eu vi uma mulher dizer o seguinte, olhando para a televisão, surgiu determinado ator na tela, não me lembro do nome dele, mas eu sei quem ele é. O marido não estava assistindo a novela, o marido não estava na sala, mas estava próximo. Aí aquele ator bonitão entrou em cena, e a mulher, sem constrangimento algum, oh, que homem bonito! A partir dali, meus irmãos, eu vi o casamento acabar. Culpa do diabo? Culpa dela. Colocando algo maldito dentro da sua casa e se rendendo à tentação. Meus irmãos, a respeito do adultério, Jesus Cristo afunilou. No Antigo Testamento, adultério era o ato consumado. Um homem casado traía sua esposa, ou a sua esposa, sua mulher, traía o seu marido. No Antigo Testamento tinha que ter o ato consumado. No Novo Testamento, Jesus afunilou as coisas. Hoje, basta olhar, basta desejar, já está em adultério. E quantas mulheres desejam atores e mais atores através das novelas? Quantos e quantos homens desejam atrizes e mais atrizes através das novelas? Está lá aquela atriz bonita na televisão, aí o camarada olha para o lado, está a mulher com aquela sacola na cabeça, enxugando o cabelo porque lavou. Está lá aquele ator bonito na televisão, a mulher olha para o lado, está aquele homem lá sentado no sofá com a barriga de fora, roncando. É dar lugar para o diabo. É engraçado, mas leva para o inferno. É engraçado, mas faz perder a salvação. Vamos ser zelosos, meu irmão. Renunciar. Eu sei que é bom assistir novela, eu sei que é bom assistir série, eu sei que é bom assistir filme. Mas se está te levando para o inferno, abandone. Se a tua mão esquerda te fizer pecar, corte essa mão. Essa mão muitas vezes é a televisão. Ou o celular, né? A gente usa a mão para segurar o celular. Temos que renunciar, meus irmãos. Já o Pedro deu uma gargalhada ali, ó. Já assiste novela, tô sabendo, já. Na verdade, um monte que assiste novela. Quando eu conheci Jennifer, era viciada em novela mexicana do SBT. Ô, raiva que me dava, né? Passava a tarde inteira assistindo. Misericórdia. Gente, eu acho doentio. Me perdoe as irmãs aqui que gostam, mas eu acho uma coisa doentia. Ficar a tarde inteira assistindo novela, misericórdia. E fica ansioso ainda para lá que a mulher do outro dia, lá, Isso é bizarro, meus irmãos. Isso é bizarro. Aí deixa eu perguntar, se um dia tiver um culto aqui de 1 da tarde até 6 da tarde, a maioria não vem. Agora, para ficar em casa assistindo novela, ou assistindo filme, ou assistindo futebol. Os homens que gostam de futebol em 90 minutos. 90 minutos passa rapidinho. Mas ficar na igreja 1h30, misericórdia, é uma luta. É uma árdua dificuldade. Futebol é pecado, pastor? Não, não é pecado.
Mas se você está passando mais tempo assistindo o Flamengo, Vasco, Corinthians do que na presença de Deus, se tornou pecado na sua vida. Tudo aquilo, meus irmãos, que toma o seu tempo, tudo aquilo que ocupa a sua mente, o seu coração, tudo aquilo que te afasta de Deus é pecado. E tudo aquilo que te leva a pecar é pecado. Meus irmãos, isso é bizarro. Quando eu vi essa notícia desse ator, cuja novela mostrou o traseiro dele, e na mesma cena, outra atriz de seios de fora, falei, misericórdia. Sabe o que eu imaginei? O pai, a mãe e criança na sala assistindo, porque hoje em dia a criança só vai dormir 10, 11 da noite. Então crianças de 3, 4, 5, 6, adolescentes, meninas que estão entrando na puberdade, viram o traseiro de um homem. Meninos que estão entrando na adolescência, viram os seios de uma mulher. E a Bíblia é bem clara, meus irmãos. Ver a nudez de uma pessoa é pecado. Está na Bíblia. Cabe ao homem a nudez da sua esposa. Cabe à esposa a nudez do seu marido. O que passar disso é pecado. E principalmente as novelas da Globo, que mais tem gente pelada. Vamos renunciar à Globo. Vamos renunciar aquilo que nos faz pecar. Tem um alerta de Deus, meus irmãos, no livro de Deuteronômio. Não coloque nada amaldiçoado dentro da sua casa, para que você não se torne maldição semelhante. Deus poderoso. Está assistindo adultério dentro da sua casa, a maldição do adultério vai estar dentro da sua casa. Está assistindo o consumo de drogas pela televisão, a maldição vai estar dentro da sua casa. Está assistindo morte, assassinato, violência na televisão, essa maldição vai estar dentro da sua casa. Ah, pastor, mas eu tenho filhos, eu também tenho, eu sei que não é fácil. Lucas é testemunha do tanto que eu e Jennifer ali tentamos podar esse menino de tudo quanto é maneira, para não assistir nada que não seja assim abominável, que não seja contaminante à fé. E não é fácil, porque são vídeos e mais vídeos, YouTube, ele ainda não tem um controle para ler. Ele lê, mas muitas vezes fica com preguiça de tentar deduzir. E muitas vezes, meus irmãos, o YouTube é uma armadilha para criança. Porque assim, o título do vídeo está escrito algo bonzinho, mas quando vai assistir, tem uma coisa abominável lá. Então o ideal é que a criança assista com a supervisão dos pais. O ideal é que os pais estejam no alcance, para que as nossas crianças não sejam tomadas por esse mal e logo pequeninas comecem a trilhar o caminho do pecado, da perdição. Renúncia, meus irmãos. Renúncia. Renúncia a tudo aquilo que a nossa carne é bom, mas que é morte para a nossa alma e condenação eterna para o nosso espírito. Aleluia. Vamos valorizar o que Jesus Cristo fez na cruz pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Quem aqui crê que Jesus Cristo está em sua casa? Eu creio. Quem assistiu essa cena de renascer? O homem com o traseiro de fora e a mulher no peito de fora. Será que Jesus estava do seu lado assistindo? Acredite, não estava. Jesus sai da sua casa nessa hora. Jesus sai de dentro do seu lar nesse momento. E existe um problema, meus irmãos. Quando Jesus sai de uma casa, outro entra, Satanás. Jesus é um homem valente. Quando um homem valente, quando um homem poderoso sai da casa, Satanás entra para lançar derrota e destruição dentro daquela casa. Não assista, não ouça, não permita com que nada venha entrar no teu coração desagradável ao Senhor. Deus poderoso. Tudo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, meus irmãos, tem um destino no nosso coração. Aleluia. E o nosso coração é o que? Uma lata de lixo ou templo do Espírito Santo? É templo do Espírito Santo. Mas para ser templo do Espírito Santo e para vivermos uma vida, sim, caminhando na salvação, é necessário renunciar. Que a partir dessa noite é começada a minha vida em que os irmãos venham praticar a renúncia. Renúncia, meus irmãos. Deus de glória. Renúncia. Aleluia. Renuncie a tudo aquilo que te leva a pecar. E pode ter certeza, graça e misericórdia de Deus
se achegará sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Porque toda renúncia traz uma recompensa. Toda renúncia, meus irmãos, traz uma graça. Sabe qual foi a recompensa de Eliseu? Unção dobrada. Unção dobrada do Espírito de Deus. Foi o que aquele homem recebeu. Ele pagou um alto preço. Ele renunciou a uma fortuna. Ele renunciou a uma herança. Ele renunciou a algo maravilhoso para ele. Mas ele recebeu uma unção dobrada do Espírito Santo. Deus poderoso. Sabe por que muitas vezes nós só estamos recebendo gotinhas do Espírito Santo porque nós não renunciamos? Sabe por que muitas vezes nós ficamos recebendo somente um arrepiozinho aqui e acolá, somente um calorzinho na hora da oração? Porque nós não renunciamos, nós não vivemos uma vida de renúncia constante. O Espírito Santo é derramado sobre a vida de todo aquele que renuncia. Os 120 que permaneceram em oração, até que no 10º dia, no último dia da festa de Pentecostes, eles renunciaram. Eles ficaram 10 dias orando. Eles renunciaram diversão, eles renunciaram ao momento de lazer, eles renunciaram até mesmo a própria necessidade. Certamente muitos ali estavam em jejum, foram 10 dias renunciando para receber uma grande dádiva que é a unção do Espírito Santo. Aleluia. Sem renúncia, sem o Espírito Santo. Sem renúncia, sem salvação. Mas que nessa noite venhamos retornar para a nossa casa decididos a renunciar. Aleluia. Amém? Deus poderoso. E como pelo que eu vi, a carapuça repousou na cabeça de muita gente a começar da novela. Amém? A começar do celular, a começar do futebol, a começar do TikTok, do Kawaii, a começar das distrações. Amém? Deus poderoso. Oh, que pregação triste, pastor. Oh, pastor, se eu soubesse que seria essa pregação hoje, eu teria ficado em casa, pastor. Aleluia. Eu teria digitado lá no YouTube um culto da minha vontade, culto da alegria, culto da prosperidade. Meus irmãos, nós estamos na igreja para apanhar de Deus. Deus poderoso. Não venha para a igreja para receber abraço de Deus, não. Abraço só na eternidade. Aleluia, Deus. Não venha para a igreja para Deus apertar sua bochecha. Ô menino lindo. Pare com isso. Nós temos que vir para a igreja para sermos bloqueados pela espada, pela palavra. Temos que parar com esse dengo, com essa mania de queremos sermos acariciados por Deus. Seremos acariciados, seremos recebidos, ouviremos: vinde a mim, benditos do meu Pai, com um abraço maravilhoso, se vivermos uma vida de renúncia. E se permitirmos com que essa palavra nos corte, nos martele e nos esmigalhe. Amém? Essa é a palavra. Aleluia, Deus. E pode ter certeza, se essa palavra for uma palavra de correção, é porque muito amado por Deus você é e eu sou. Somos amados por Deus e por isso Ele nos exortou e nos corrigiu. Então, água, filho.